E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu lhes trago uma partida clássica entre Alexander Alekhine jogando contra Aaron Ninzovich. Essa é a partida na qual o Alekhine criou um tema posicional que você provavelmente já ouviu falar, que é o tema do canhão de Alekhine. Essa partida, além de belíssima, também é muito instrutiva, então vamos lá. O Alekhine começa com peão E4, seu adversário joga peão em E6, a defesa francesa, vem peão em D4 pegando bastante espaço no centro e peão em D5 contestando o centro. Aqui as brancas optam pela variante clássica, que é o cavalo na casa de C3, defendendo o peão de E4, e o adversário crava o nosso cavalo com o bispo em B4, ameaçando então vencer o peão, uma vez que agora o cavalo está cravado. As brancas têm duas maneiras de lidar com essa cravada para não perder o peão. Ou a gente avança o peão, que é o mais tradicional, ou a gente transforma isso numa variante das trocas, capturando. Outros lances aqui realmente não são muito comuns e o Alekhine vai pelo tradicional, que é o avanço do peão pegando espaço. Então agora o jogador de brancas possui uma cadeia de peões em casas escuras, o jogador de pretas tem uma cadeia de peões em casas claras e nós temos o centro muito bem fechado e definido ao longo da partida. Pretas jogam peão em C5, tentando romper a nossa cadeia de peões, e o tradicional para o jogador de brancas é simplesmente questionar o que ele vai fazer com esse bispo, jogando aqui peão em A3. Geralmente o jogador de pretas opta pela troca, então ele entrega o bispo bom da posição dele pelo nosso cavalo, só que em troca ele acaba dobrando aqui os nossos peões. Essa daqui é a linha tradicional. O que acontece na partida? O jogador de brancas, o Alekhine, joga bispo em D2, então ele não faz nenhuma concessão, certo? Ele gostaria que as pretas capturassem o cavalo entregando o bispo bom, mas ao mesmo tempo ele não quer jogar com peões dobrados, então ele defende o cavalo. Aí você está se perguntando, isso não acaba pendurando o peão de D4? Se peão toma peão aqui em D4, a gente só não perde o peão? E a resposta curta é não. O jogador de brancas tem uma maneira muito simples de recuperar o peão, que é o lance cavalo em B5. Esse cavalo já vem para B5, ameaçando infiltrar com cheque na casa fraca do jogador de pretas. E se pretas quiserem manter o seu peão, né, elas vão ter que jogar, por exemplo, bispo em C5, que é um lance bem feio aqui na posição, e o jogador de brancas ganha muita iniciativa. Então, geralmente, né, a gente vai jogar cavalo em B5 e o adversário não tenta se ater ao peão. Ao invés disso, ele troca bispo em D2, dama toma D2 e agora a gente tem uma maneira muito simples de recuperar o peão, certo? Portanto, quando a gente joga esse bispo em D2, o jogador de brancas está jogando de maneira bem ambiciosa. Nós gostaríamos de trocar bispos aqui com o nosso adversário, porque temos peões em casas escuras. Esse bispo é o bispo mau, ele quer ser trocado. Esse bispo do jogador de pretas é uma peça importante, ele é o bispo bom. Ele não quer ser trocado porque o adversário tem casas fracas aqui em casas escuras. E aí você vai ver o problema para o jogador de pretas chegando muito rapidamente. Pretas joga um cavalo em E7. Temos então o cavalo indo para a casa de B5, propondo a troca dos bispos, e essa não é uma proposta fácil do adversário recusar, né? Ele precisa trocar. Então nós temos bispo por D2 e dama por D2, e a ameaça do jogador de pretas é muito clara. Nós queremos infiltrar o cavalo na casa fraca e deixar uma série de problemas aqui para o jogador de pretas em troca, certo? Como a gente infiltra com cheque tirando o roque dele, ou ele impede o lance, ou ele faz o roque imediatamente, e é justamente o que ele faz, e o Alekhine opta então por jogar peão em C3, não tendo muita pressa para entrar na casa fraca, já que o adversário não pode fazer muito a respeito disso, certo? Então esse peão C3 é um lance simples, a ideia é que se o oponente opta pela troca central, nós vamos manter a nossa cadeia de peões e vamos abrir a coluna C, enquanto o adversário tem um pouco de dificuldade de jogar. Preta joga um lance peão em B6. Aqui eu gostaria de questionar vocês. Pausem o vídeo e tentem entender o porquê desse lance. Peão em B6 é um lance curioso, no final das contas, né? Qual que é a ideia? Ele quer fianquetar o bispo? Ele está preparando alguma outra coisa? Pause, pense um pouquinho e quando você finalizar a sua reflexão, despause que eu vou explicar a ideia. Pois, vamos lá. Essa é uma ideia muito tradicional de defesa francesa e de posições fechadas de maneira geral. Note que o jogador de pretas,
tem uma cadeia de peões em casas claras. Esse bispo, por consequência, é o bispo mau, o bispo de casas claras. Ele acaba tendo muita dificuldade de entrar para a partida, porque ao longo dessa diagonal ele não joga. Aqui em D7 ele não faz muito. E se bispo em D7, cavalo em D6, certo? E a posição já está um pouco difícil para o jogador de pretas, já está no mínimo desconfortável de se jogar. Então, o lance peão em B6 não vem com a ideia de consertar o bispo mau através do fianqueto. Por quê? Porque se você fianqueta, ele ainda vai estar encarando o peão aqui. A ideia do lance peão em B6 é propor a troca da pior peça do jogador de pretas, por consequência melhorando a sua posição. Brancas jogam o F4 solidificando a cadeia de peões, pegando espaço na ala do rei também, e o jogador de pretas vem com a sua ideia, que é o bispo indo para a casa de A6. Esse lance é muito importante. Por quê? Se esse cavalo se move agora, o jogador de pretas consegue a troca que ele tanto quer, que é o bispo mau dele pelo nosso bispo bom. E se até agora você aprendeu alguma coisa de novo, você está curtindo essa bela partida entre duas lendas, não deixa de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Ajuda muito que eu consiga trazer conteúdo como esse e é de graça, é claro. Então agora voltamos ao xadrez. E no pior dos casos, esse bispo que ficaria relativamente inútil ou aqui na casa de D7 ou se não aqui na casa de B7, pode ser trocado pelo cavalo. Então, temos cavalo em F3, lance normal de desenvolvimento, dama em D7 pressionando o cavalo aqui da casa de B5 e convidando esse cavalo a se retirar, ir ali para a casa de D6 para que a troca dos bispos possa ser efetuada. E o Alekhine diz nada disso, eu vou jogar peão em A4, plantar o cavalo aí e agora eu vou poder tirar o bispo dessa diagonal, se possível, e depois eu posso tirar o cavalo daqui sem conceder a você a troca de bispos. Tudo bem? O jogador de pretas joga cavalo em C6, finalizando então o seu desenvolvimento. Pretas conectam torres e terminam a fase de abertura. E brancas jogam peão em B4, forçando uma troca a acontecer. Qual que é o objetivo das brancas com toda essa pressão na casa de C5? O jogador de brancas quer forçar ou que o peão do adversário capture em B4 ou aqui em D4, para que ele possa pressionar ao longo da coluna C. E na realidade não importa qual peão o jogador de pretas opte por tomar, porque a estrutura final vai ser a mesma. Então olha, C por peão de B4, a gente retoma e agora o jogador de brancas tem um plano muito claro para a vitória. Nós vamos trazer as nossas torres aqui para a casa de C1, depois a gente tira o bispo, faz o roque, dobra torres aqui na coluna C e a gente vai infiltrar aqui na casa de C7 com a ajuda do cavalo. E é justamente isso que o Alekhine faz na partida. Aqui o Ninzovic então decide chutar esse cavalo daqui. Ele joga bispo em B7. Para quê? Para poder jogar o peão em A6 e chutar o cavalo. Então o jogador de brancas vai lá e coloca o cavalo na casa fraca e o computador sugere a troca imediata. Então a ideia para as pretas seria cavalo aqui na casa de C8, forçando então uma troca desse cavalo fortíssimo pelo bispo, e nessa posição o jogador de brancas pode começar a execução do seu plano. Então aqui, por exemplo, torre em C1 faz muito sentido, bispo em B5, depois um roque, dobra de torres e assim por diante. Tem apenas uma coluna aberta, então essa é a coluna que os dois jogadores vão jogar para dominar. No entanto, o Ninzovic primeiro joga o lance peão em F5, congelando o jogo na ala do rei. Então esse peão em F5 é para poder impedir que o jogador de brancas jogue o F5 ele mesmo e inicie um ataque contra o rei das negras. O que o Ninzovic não percebe é que congelar a ala do rei nessa partida vai ser a pior coisa que ele faz, porque ele vai perder o combate na ala da dama. Então, brancas jogam peão A5 e a ideia aqui é que se o adversário captura esse peão de A, ele acaba abrindo a coluna B e as brancas também vão dominar a coluna B, então o jogador de pretas não captura e a ideia de A5 é, posteriormente, a gente poder jogar o peão em A6 e fechar toda a partida. Então olha, cavalo toma B7, dama toma, peão A6 e agora não existe mais nenhuma tensão entre peões e nenhuma ruptura disponível. O jogador de pretas nunca vai conseguir preparar a ruptura aqui na casa de G5, porque o cavalo apoia essa casa e se necessário for, digamos que o adversário jogue H6, a gente joga H4 e para essa ruptura.
Na ala da dama, não existe mais troca de peões que possa ser ofertada. Então a posição está de fato total e completamente fechada, com a exceção da coluna C. E quem chega primeiro bebe água fresca. Então vai a dama para casa de F7, talvez tentando passar aqui para a ala do rei, tentar jogo por lá. Bispo em B5 pressionando o cavalo na coluna C. Ele não quer sair dali, então o outro cavalo vem apoiar através da casa de E7. Roque, peão em H6, olha só, o jogador de pretas está tentando contra-jogo na ala do rei, mas até então não pode ser preparado. Vem o torre em C1, o adversário tenta contestar a coluna C com torre C8, e aí a gente joga torre em C2 para poder dobrar. Aqui o oponente joga dama em E8, que é um lance um pouco complicado. Ele acaba se colocando numa cravada tensa. Então, nós colocamos outra torre pressionando a peça que está cravada. Se colocar nessa cravada tem uma razão. O jogador de brancas gostaria de passar a dama para o lado certo do tabuleiro para poder ter todas as peças dele jogando na ala da dama. Mas o Alekhine continua o plano de maneira muito simples. Passa a torre para C1. E aqui o Ninzovic joga um lance curioso. Ele joga um lance que perde tempo. É o lance torre B8. Esse lance, na realidade, não faz nada. Mas ele demonstra algo. Ele demonstra que o jogador de pretas acredita que a posição está empatada. Então o que o jogador de pretas está demonstrando? Só tem um ponto de contato aqui ao longo da coluna C. O cavalo está defendido já 2 vezes. Se você ameaçar esse cavalo 3, por exemplo, trazer a dama aqui para casa de C3, eu tenho tempo de jogar, por exemplo, uma torre por trás da outra. Então, se você joga dama em C3, eu jamais vou permitir dama por cavalo. Não faz sentido, certo? A dama nunca pode ir na frente, porque senão ela não vai poder tomar. Mas se você tentar passar a dama por trás, vou jogar torre C3, eu tenho tempo de jogar torre C7 e depois de jogar a torre em C8. Então é isso que o jogador de pretas está demonstrando, uma confiança no empate da posição, então ele joga esse lance que não altera o estado do jogo. No entanto, o Alekhine não está tão convencido disso, então ele joga a dama em E3. Por hora, é um lance que não afeta tanto o estado do jogo e pretas começam a dobrar, então jogam torre C7. Vem o tal do torre em C3, e agora você começa a entender o porquê desse dama em E3, certo? O adversário Ninzovic joga dama em D7, mantém a posição como está, que é um erro grave, porque agora torre em C2. E agora você entende o que vai fazer as brancas nessa partida. A ideia é passar a dama por trás das 2 torres e montar o tão famoso canhão de Alekhine. Olha que beleza! Temos rei em F8, dama em C1, torre na casa de C8. E beleza, o cavalo está sendo ameaçado 1, 2, 3, 4 vezes. Está defendido 1, 2, 3, 4 vezes. Por que é que isso é um problema para o jogador de pretas? Isso é um problema porque esse cavalo agora está cravado. Ele está defendido 4 vezes, mas a torre aqui em cima está defendida apenas 2. E nós temos 3 atacantes na coluna C. Nós vamos voltar o bispo, jogar peão B5 e ganhar o cavalo. Aqui, o Ninzovic até que encontra um lance bem curioso. Ele avança o peão, entrega esse peão como um sacrifício para atrasar o plano das brancas. Porque agora a gente toma e ele ganha um tempo para jogar rei E8. A gente volta o bispo e ele consegue jogar o que ele queria, rei D8, para defender a torre. Então agora a torre está defendida 3 vezes. Essas 3 peças ao longo da coluna C não vão mais vencer a torre quando a gente chuta o cavalo jogando B5. Problema para o jogador de pretas, ele está em Zugzwang. É isso mesmo, o jogador de pretas não tem nenhum lance útil, fora o lance G5. Então a gente vai lá e corta o lance G5 e as pretas abandonam. Note que pretas não podem fazer nada, uma vez que os lances de peão aqui esgotarem. Pretas podem passar a vez uma vez, beleza, a gente passa a vez também. Passa uma vez uma segunda vez, a gente passa a vez e agora é a vez do jogador de preta jogarem. E quantas vezes eu falei vez ao longo dessa sequência, né? Mas veja, o jogador de pretas não tem lance. Não tem lances aqui na posição que ele possa fazer. Se ele movimentar a dama, cai o peão de E6. Então ele não pode jogar, por exemplo, dama em E8. Se ele movimenta o rei, ele desdefende a torre, a gente avança o peão e ele vai perder a torre.
Curioso, né? Se ele movimenta qualquer uma das torres, cai o cavalo. Se ele movimenta o cavalo, cai o cavalo também, porque nós temos 4 peças pressionando. E não existem mais lances de peão disponíveis aqui para as pretas. Por consequência, Aaron Ninzovic abandona após Alexander Alekhine ter criado o tema posicional do canhão de Alekhine. Bem, pessoal, se você curtiu o vídeo de hoje, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, um abraço e até a próxima.